Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria utilizar o tempo reservado ao nosso partido, ao nosso mandato, para fazer o registro que hoje, dia 28 de junho, transcorre o Dia Internacional do Orgulho LGBT e do combate à LGBTfobia. Essa data, o dia 28 de junho, é consagrada no mundo inteiro a partir dos levantes de Stonewall, em Nova York, há 48 anos, quando a comunidade LGBT daquela cidade, nos Estados Unidos, se levantou contra as violências e as discriminações, mas, sobretudo, a violência física a que era submetida ano após ano. No ano seguinte, foi feita a primeira parada do orgulho LGBT, que transformou-se num ato político no mundo inteiro a denunciar a violência, o preconceito, a discriminação. Lamentavelmente, até hoje, ainda há 38 países no mundo que criminalizam comportamento, a conduta de LGBTs, criminalizando, portanto, esta orientação sexual. Temos hoje, aqui no Brasil, de acordo com o Grupo Gay da Bahia, o GGB, pelo menos um assassinato de LGBT a cada 25 horas. Um assassinato a cada 25 horas, motivados pela condição de orientação sexual, pela orientação sexual destes seres humanos. Assim como o racismo, assim como o machismo, a homofobia violentam e matam. São milhões de seres humanos que vivem a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, sob o manto da invisibilidade, da vergonha, do segredo, e são alvos cotidianos de todo tipo de preconceito e de violência. Por isso é inconcebível que nós, aqui no Brasil, ainda vivamos expressões de intolerância e de ódio. Intolerância e ódio que cotidianamente se levantam contra esta comunidade. Muitas vezes, estas vozes se articulam para veicular ódio e para incitar a violência. Para veicular ódio, para incitar a violência. Por isso mesmo, é tão importante que as paradas do orgulho LGBT, que acontecem no Brasil inteiro, a maior delas em São Paulo, que acontece inclusive aqui em Fortaleza, estive na parada no último domingo, são importantes como atos políticos. Atos que reivindicam políticas de cidadania, políticas contra a violência. É inconcebível que se mate, é inconcebível que se apedreje, é inconcebível que se utilize de preconceito e violência contra seres humanos por causa da sua orientação sexual em pleno século XXI. Por isso mesmo é necessário que ampliemos a educação, que ampliemos a sensibilidade, que ampliemos a cidadania, as políticas de cidadania das pessoas LGBT. A luta pelos direitos da comunidade não diz respeito somente à comunidade LGBT. Se nós formos uma sociedade que respeite os direitos de cidadania desta comunidade, nós seremos uma humanidade alargada. A humanidade tem, ano após ano, século após século, se notabilizado pela tentativa, pela eterna tentativa de superar a barbárie, superar a violência e ampliar a humanidade. Desse ponto de vista, é muito importante destacar que as lutas da cidadania LGBT não são lutas exclusivas desta comunidade. Tivemos aqui vários assassinatos no Brasil, em especial assassinatos
com requintes de crueldade, de violência contra o corpo, contra travestis e transexuais. Dandara, Jeff, Kathleen, Priscila, Érica, Salomé, Paola, são nomes de seres humanos que tiveram as suas vidas ceifadas com o seu corpo atingido pelo ódio, pelo preconceito, pela violência. Seres humanos que tiveram as suas vidas interrompidas. A expectativa de vida de uma travesti ou transexual no Brasil não supera 35 anos. Não supera 35 anos. A LGBTfobia, ela se manifesta em todas as expressões da vida pública e da vida privada. Desde a chacota, da piada, até os discursos de ódio veiculados nas instituições públicas, nos parlamentos, nas escolas, nos templos religiosos. É necessário repetir: uma humanidade sem homofobia é uma humanidade alargada, é uma humanidade maior, é uma humanidade que se pretende, que se quer mais humana. É por isso que nós aqui lutamos pelo avanço de políticas públicas. O direito à identidade, por exemplo, o direito ao nome social de pessoas trans. Queria aqui registrar o nosso projeto de lei nesse sentido. Já há um decreto de Sua Excelência o Governador nesse sentido, mas é necessário assegurar esta conquista em sede de lei, e eu tenho certeza que esse parlamento ele dará um voto favorável à cidadania, aprovando o nosso PL do nome social a pessoas trans, a necessidade de centros de referência em que pessoas LGBT que tenham sido alvo de violência seja instalado. Há mais necessidade disso do que, inclusive, simplesmente instâncias sem poder orçamentário, sem capacidade orçamentária. Precisamos de instalação de centros de referência da cidadania LGBT, para que a população LGBT, quando atingida pela violência e pelo preconceito, ela possa buscar centros de referência. É necessário que as políticas de educação e de saúde estejam preparadas para o combate ao preconceito e a qualquer forma de discriminação. Por isso, eu queria aqui, ao finalizar esse nosso pronunciamento... Pode concluir, deputado. Ao finalizar o nosso pronunciamento, eu queria, mais uma vez, fazer esse alerta. Nós não podemos ser uma sociedade do ódio, uma sociedade da intolerância, em que Dandaras, Éricas, Jeff, Paolas sejam linchadas como eram linchadas e queimadas as pessoas na Idade Média. Há pessoas que ainda flertam com a Idade Média, a idade das fogueiras, a idade da Inquisição, em que as pessoas que não obedeciam os padrões de então iam às fogueiras. Parece que tem gente ainda no Brasil que requer a volta às fogueiras, porque acabam patrocinando ódio no lugar do amor, intolerância no lugar da tolerância, injustiça no lugar da justiça, discriminação no lugar do respeito. Que esse dia 28 de junho, como um dia internacional, não seja só um dia, uma efeméride, em que as pessoas acabam registrando em declarações, com palavras ao vento, o seu compromisso com o combate à violência. Nós precisamos de ações concretas. Nós precisamos superar o ódio, a violência, o preconceito. Nós precisamos de uma sociedade e de uma humanidade alargadas, no sentido que nós não seremos uma democracia plena,
Nós não seremos uma sociedade do Estado democrático e de direito se nós não tivermos lugar para todos, independentemente da sua condição de classe, independentemente da sua condição de raça, independentemente da sua condição de orientação sexual. Nós precisamos de uma sociedade onde caibam todos. E nós precisamos, sobretudo, veicular tolerância, respeito, cidadania, amor. Não ao ódio, não à intolerância, não ao desrespeito. Pela cidadania das pessoas LGBT, pelos direitos humanos de todos e de todas, pelo direito à livre orientação sexual, pelo direito à identidade de gênero, pelo direito de ser como se é. Muito obrigado.